Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram as leituras concluídas no mês de junho, que não foi tanta coisa assim, teve uma releitura, eu tô até surpresa com a quantidade de livros que tem aqui, mas também eles são um pouco fininhos. Esse mês tá sendo um pouco difícil aqui na minha casa, pra minha família, a gente tá com alguns problemas, inclusive um problema de saúde que tá assim mobilizando as nossas atenções e o nosso tempo. Não é um problema de saúde um pouco sério, então assim, eu acabei ficando um pouco off de tudo. Mas além disso, a gente teve problema aqui que teve que fazer obra. Uma das minhas gatas ficou doente, e não é a gata que sempre fica doente, né? Eu tenho duas gatas e elas são idosas, uma é cheia de problema, a outra é melhorzinha. A melhorzinha resolveu dar problema também. A nossa televisão nova quebrou, enfim, não está sendo fácil. E em paralelo a isso tudo, também tem uma coisa bacana rolando, uma coisa bacana que deve rolar, na verdade, aí pelo fim do mês e início de agosto. E eu tive que me preparar e estudar, e isso assim deu aquela bagunçada na rotina por aqui. Ainda assim deu pra ler alguma coisa, como vocês viram nas resenhas, eu vou mostrar aí o que foi, né? A gente começou então o mês finalizando o Caderno Proibido da Alba de Céspedes, esse livro que eu amei ler, né? Mais uma autora italiana aqui no Brasil pra gente conhecer, uma autora que a Helena Ferrante leu, indicou, comentou, e eu achei esse livro excelente. Esse livro vai falar da história de uma mulher, de uma mãe de família e dona de casa, mas ela também trabalha, e como ela encontra na escrita de um diário um momento assim de elaboração e de lidar com as suas questões, né? A gente vai percebendo ao longo da escrita do livro que ela é uma mulher bastante subestimada e que espera-se muito dela em certos aspectos de cuidado familiar, mas quase nada do ponto de vista intelectual. E ela vai ali refletindo um pouco também sobre uma certa transição de status quo, assim, ou de zeitgeist, sei lá, uma certa percepção de mudança de gerações. E como ela tá ali nesse meio, né, nesse interstício, trazendo muito das tradições do passado, mas também já um pouco mais identificada com certas questões do futuro. E esse caderno é exatamente esse espaço onde ela começa a olhar para esses problemas e não a ignorá-los, né, como ela vinha fazendo. A escrita desse livro, assim, é belíssima, a construção da personagem é muito boa, foi realmente um livro que eu amei, recomendo muito, inclusive foi o livro sorteado para os apoiadores nesse mês de junho, porque é realmente uma pérola. Eu espero que traduzam o mais rápido possível mais coisas da Alba de Céspedes aí pra gente ler. Em seguida eu li o nosso livro do Clube de Leitura, quer dizer, não sei se foi exatamente em seguida, tá, gente, mas eu acho que foi o Desesperados, da Paula Fox, uma autora norte-americana. Eu também amei esse livro, assim, escrita super ácida, né, super mordaz, pesada, sabe? E que também vai pensar bastante aspectos culturais, se passa nos Estados Unidos no final dos anos 60, foi publicado, na verdade, em 1970, e vai aí pensar um pouco situação de conflagração cultural que envolve classe média e pessoas mais pobres, imigrantes, pessoas pretas, e também um certo sentimento contraditório em relação a conviver próximo de pessoas que estão numa situação socioeconômica mais vulnerável, mas também de ter um certo conforto material e de viver um certo conforto material, e também de lidar com questões subjetivas densas, complexas, mal resolvidas. A gente nesse livro acompanha a vida de uma tradutora que tá meio que aposentada, a Sophie, e ela tem, assim, desencadeia uma crise nela a partir de uma mordida de gato, né? Então ela vai dar leite, assim, pra um gatinho de rua, e o gato morde a mão dela, e a maneira como ela lida com essa ferida vai mostrando muito pra gente, né, pra nós leitores, como ela lida com os outros aspectos da vida dela também, aspectos que são tanto quanto sérios, mas com os quais ela não consegue lidar muito bem. Então tem essa coisa de uma certa hesitação, de uma certa inação, mas com algo que dói, que machuca, que revolve. É um livro bastante incômodo, mas eu achei, assim, a escrita espetacular. E o modo como a autora também aborda essas questões sociais, culturais, políticas, é com muita densidade, é bem contemplando, assim, toda a complexidade mesmo dessas relações, dessas estruturas, né? É um livro muito rico. Eu realmente quero ler mais coisas da Paula Fox, acredito que é uma autora que a gente só vai encontrar mais em sebo mesmo. Houve outras coisas publicadas no Brasil, mas não é uma autora, assim, que você vê sendo muito falada, nem acho muito o livro dela na livraria, não. Mas acredito que em sebo, assim, sebo virtual, de repente a gente encontre. Depois eu li o livro que foi pro Leia Mulheres aqui do Rio, que foi O Papel de Parede Amarelo e Outras Histórias, da Charlotte Perkins Gilman, com tradução da Heloísa Seixas. A gente fez o clube, foi muito bacana.
Como eu falei na resenha aqui no canal, eu gostei mesmo, foi do Papel de Parede Amarelo, que é o conto que encerra a coletânea. E achei interessante descobrir como ela desenvolveu a ficção. Ela que era uma autora que se reconhecia mais na teoria, né, como socióloga, enfim, como filósofa, não necessariamente como ficcionista. Ela faz algumas escolhas diferentes, eu acho, na ficção. Eu acho que no Papel de Parede Amarelo ela consegue alcançar uma dimensão grande, profunda, literariamente, amplia o texto, ele permite várias leituras, a gente vê que há uma riqueza ali. E os outros textos eu acho interessantes por um ou outro motivo. É interessante que enquanto tendo saído em revistas e jornais, né, mas principalmente revistas, ele tem um certo tom provocativo, tem um humor, tem uma certa ironia, mas são textos que literariamente são realmente mais frágeis, né? Eu acho que do ponto de vista de uma certa adesão ou de convite à reflexão, eles funcionam bem mais para quem já tem uma certa simpatia à mensagem, né? Não acho que tenham sido textos que tenham atingido um efeito assim, profícuo em quem era hostil à mensagem ou indiferente à mensagem, e aí a mensagem é basicamente feminista, né? Então, esses contos são notadamente feministas. Mas eu também acho que deve ser interessante conhecer esses textos ficcionais quando se conhece os textos teóricos, né? Então eu acho que fazendo esse contraste, né, isso talvez crie um panorama mais interessante da autora como intelectual, de modo geral. Mas a discussão foi riquíssima, foi um livro que dividiu opiniões, e essas são as melhores discussões, porque muita gente não gostou do Papel de Parede Amarelo e gostou dos feministas, muita gente não gostou dos feministas, mas gostou do Papel de Parede Amarelo, então ficou aquela divisão. E foi muito rico o debate. E esses são sempre os melhores encontros. Depois eu li A Última Filha da Fátima Daas, esse livro também publicado pela Bazar do Tempo, né? Foram 2 livros da Bazar do Tempo nesse mês. E essa autora, ela é de origem argelina. Ela é francesa, mas de uma família argelina, e ela é muçulmana. Esse livro é uma autoficção interessantíssima, eu adorei conhecer. A gente vai ter aqui essa menina que foi jovem ali, meio que pelos anos 2000. Ela vai falar dessa experiência de ser queer, né? Ela é lésbica, mas além de lésbica, eu acho que tem uma questão, assim, de gênero também. Tem essa questão de que ela se torna fiel, né? Ela nasce numa família muçulmana, então primeiro tem aquela religiosidade meio que herdada da família, um pouco irrefletida, mas depois ela mesma começa a se interessar pelo islamismo e pela figura de Alá e pelos textos, pelo Alcorão. Então o livro, ele vai acompanhando essa pessoa que se reconhece, que assim, ela tem certeza que ela é lésbica, ela tem certeza que ela é queer, mas ela também tem certeza de que ela crê em Alá. E essas coisas criam um ruído, né? Porque a comunidade dela tradicional, a família e o ambiente religioso não reconhecem a homossexualidade, acham que ela precisa fazer penitência ou que ela precisa se haver com isso de algum modo que seja não praticando, e é algo que ela não consegue, né? Então, de certo modo, ela tenta uma conciliação aí. Acho que parte do drama dela é um pouco essa conciliação. Tem várias questões também, ela revisita de certo modo essa experiência de uma certa ancestralidade, né, que é pensar na família dela. Ela é a única da família, né, sendo a caçula, que não nasceu na Argélia, e ela tem um interesse muito grande na família argelina. Quando ela vai à Argélia, ela sente essa sensação de acolhimento, um afeto ali particularmente especial. A família dela na França não é uma família particularmente afetuosa, ela tem uma relação contraditória, a gente vai vendo, com os pais, e ela vai descrevendo muito isso. Então, assim, o romance, ele tem esse quê de romance de formação mesmo ali. Ela vai falando da sua infância, do seu processo de, enquanto criança queer, na escola, o processo dela de descoberta da religião. Ela fala muito uma coisa que eu também acho muito interessante, essa experiência de subúrbio, né? De serem de Paris, mas de subúrbio, e de ter que ficar 3 horas no trânsito. Como é a experiência dessa pessoa? O que ela observa nesse processo de 3 horas de trânsito para conseguir estudar? Como é ser muçulmano em Paris, né? Então acho que também tem todos esses aspectos diferentes que compõem a identidade dela. E a narrativa é interessantíssima porque ela vai emular 2 coisas que ela gosta muito no modo de narrar. Tem um ritmo, tem uma musicalidade. E essa musicalidade, ela vem tanto das rezas religiosas que ela faz, né? Tem uma hora que ela fala de fazer uma oração onde ela fica entoando, se eu não me engano, os 99 nomes de Alá, né? Então tem essa coisa de uma certa repetição, de uma certa reiteração, mas também tem o rap, né? Ela gosta muito de música, ela gosta muito de rap, então os textos são muito marcados por essa musicalidade, e todos eles começam com
Eu me chamo Fátima, né? Então, são algumas variações. Ou eu me chamo Fátima, ou eu me chamo Fátima Daas. E aí, ela desenvolve algum aspecto, não de maneira linear, necessariamente. Ela passeia, né? Ela vai e volta no tempo. Mas desenvolvendo algum aspecto dessa identidade sua aí, informação, né? Ela é uma pessoa muito jovem. Mas seja esse aspecto familiar, quem ela é na família, quem ela é na religião, quem ela é entre argelinos, quem ela é na França, né? Quem ela é em Paris, quem ela é na escola, vai compondo aí esse mosaico dessa pessoa aí em formação e em processo também de entender quem ela é. Eu realmente achei esse livro interessantíssimo. Eu preciso dizer que eu nunca tinha visto hábitos religiosos, né, práticas religiosas muçulmanas descritas com tanta minúcia num livro de ficção como eu vi nesse aqui. Tá? Foi a primeira vez, assim, muita prática de se ajoelhar, de rezar, de fazer ablução, procedimentos de limpeza, orações. Nunca vi de forma tão minuciosa. E a gente tem aqui nesse livro, narrado por uma pessoa queer, por essa pessoa aí que é meio francesa e meio argelina, enfim, adorei. E por fim, para fechar o mês, eu fiz uma releitura de um livro que eu amo, que é o Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Eu li esse livro há pouco tempo e reli porque o Pedro Pacífico, do canal e perfil no Instagram Bookster, me convidou para participar da live do clube de leitura deles. Ele aqui, eu tenho meu clube de leitura com apoiadores, ele também tem um clube de leitura que chama Bookster pelo Mundo, onde ele procura ler livros de autores de diferentes regiões, né, do mundo, de diferentes países. E ele me chamou pra gente conversar sobre esse livro. A conversa foi muito bacana, eu adorei o convite e adorei a releitura. Cara, esse é aquele livro que cresce muito quando a gente relê. Eu fiquei achando a Lyudmila ainda mais sensacional e a abordagem ainda mais sensacional. Esse livro já tá resenhado, eu vou deixar o link aí em algum lugar, nos cards ou no box de informações. Ela vai olhar pra União Soviética, né, Rússia e União Soviética ali mais ou menos na década de 50, perto da morte do Stalin, um pouco antes e um pouco depois, né, porque os contos vão andando no tempo, mas com foco em meninas. Meninas aí na casa dos 10, 11, 12 anos. Então, talvez quando a gente pense em União Soviética, essa não seja a primeira coisa que a gente pense, meninas, mas ela vai então mostrar a percepção de um tempo e de uma época e de um sistema super específicos a partir desse grupo aí, né, que é um grupo bastante particular. Mas também do universo desse grupo. Esse universo inclui os pais, os avós, né? Enfim, a escola, a gente vai entender, mas é bem assim, contos sobre a vida das pessoas comuns, sobre o cotidiano das pessoas comuns. E como esses grandes acontecimentos históricos afetavam a vida dessas pessoas, como elas percebiam. Em especial, essas meninas que não estavam aí, talvez, totalmente aparelhadas para entender o que estava acontecendo, né? Como essas coisas soavam para elas, que eram tão jovens e estavam ali inseridas naquele sistema. Eu acho absolutamente sensacional a maneira como a Lyudmila trabalha a questão da relação com o outro. Seja esse outro um estrangeiro, uma outra etnia, seja esse outro, no caso deles aqui na União Soviética, os ocidentais alemães, ocidentais norte-americanos, e a relação com aquele outro que está muito próximo de si, uma irmã gêmea, né? A gente tem aqui 2 contos envolvendo uma irmã gêmea, mas essas irmãs aparecem em outros contos. Existe muito essa questão de pensar e de problematizar a União Soviética, uma vez que a União Soviética era composta por muitos povos, judeus, armênios, tártaros, e como a relação entre esses grupos nem sempre era muito pacífica, era bastante tensa, inclusive com os judeus. E eu também adoro o quanto ela é sarcástica, o quanto ela é irônica, o humor que existe nessas histórias, associado até uma certa doçura, até um certo tom poético. É um poético muito leve, tá? Não é um poético pesado, não, porque pra mim ressaltou muito mais o humor e a ironia. Mas existe, sim, tem alguns momentos muito bonitos. E esse é aquele tipo de livro de contos em que você tem... São contos sobre as mesmas pessoas, né? Eu sei que muita gente não é fã de conto, mas esse conto soa um pouco como romance, porque ele tem essa coisa de... As mesmas personagens vão reaparecendo, né? São as mesmas meninas, elas estão no mesmo bairro, mais ou menos, só que os contos vão mudando, assim, de foco. Os personagens principais vão oscilando, um pouco como acontece no Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout, que também é uma autora que faz isso, né? Ou da Alice Munro, que também faz um pouco isso, então, em que os contos falam de uma mesma comunidade, né? Com um pouco de variação de tempo, mas basicamente ali o mesmo lugar, as mesmas pessoas. Livraço, recomendo muitíssimo. É isso, gente. Essas foram as leituras que eu dei conta de concluir aí no mês de junho. Até acho que foi muito bom, considerando a quantidade de problemas. E me contem aí se vocês leram alguns desses livros, o que vocês acharam e quais foram aí os pontos altos das leituras de vocês nesse mês. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!